Foi em Paris, em 1895, que dois irmãos italianos, Augusto e Louis Lumière, criaram o que mais tarde seria chamado de cinema. A primeira película com imagens sem cores ou sons. A saída dos trabalhadores da fábrica Lumière. Somente em 1896, por iniciativa do exibidor itinerante belga Henri Paillier, que a película foi exibida na então capital do Brasil, Rio de Janeiro, numa sala alugada do jornal O Comércio, na Rua do Ouvidor. O sucesso foi tanto que um ano depois já existia no Rio uma sala fixa de cinema, o Salão de Novidades Paris, criada por Afonso Segreto, considerado o primeiro cinegrafista e diretor do Brasil. Ele registrou as primeiras imagens em movimentos no território brasileiro em 1898, à entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, mas essas imagens nunca foram vistas. As primeiras imagens realizadas e assistidas no Brasil foi a chegada do trem em Petrópolis. Em 1913, foi realizado o primeiro curta-metragem mudo no Brasil, Os Óculos do Vovô, dirigido pelo português Francisco Dias Ferreira dos Santos. Desde o início, inventores tentaram juntar imagem ao som, mas isso só foi possível na década de 1920. Por quase 30 anos, os filmes foram mudos acompanhados de música ao vivo, efeitos especiais e narração escrita entre as cenas. O exemplo mais famoso é Charlie Chaplin, considerado também como um dos pais do cinema. Ele foi ator, diretor, produtor, humorista, escritor, roteirista e músico. Seu filme mais famoso foi O Vagabundo. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas promulgou a primeira lei em apoio ao cinema brasileiro. Surgiram então os primeiros mecanismos de proteção do cinema nacional. Ao longo de décadas, diversos filmes brasileiros ficaram famosos. O Pagador de Promessas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Dona Flor e seus dois maridos, Pichote, A Lei do Mais Fraco, O Que é Isso, Companheiro, Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Bicho de Sete Cabeças, Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite, entre outros. Em Valadares, a primeira sala de cinema chegou no final da década de 30 e grandes produções foram realizadas por aqui. Walter é ator, jornalista e produtor cultural na cidade e hoje conta parte dessa história. Valadares foi beneficiada em 1938 com a primeira sala de cinema. O Cine Figueira foi instalado na cidade e foi o propulsor da escala cinematográfica na cidade. De lá para cá, Valadares teve, só para vocês terem uma ideia, da década de 40, dos anos 40 até os anos 60, a cidade chegou a ter 11 salas de cinema. O mais suntuoso deles, depois do Figueira, foi o Cine Teatro Ideal. Um tempo depois, o Cine fechou as portas e foi reaberto depois com um novo nome para homenagear um dos pioneiros, né, do cinema de Valadares, que foi o saudoso Soltério Inácio Ramos, o CIR. E aí aquela grande sala se transformou no Cine Teatro CIR. Logo depois da implantação do Cine Ciri, ele começou a ter seu público e tal, ele ficou pequeno para a população de Valadares. Aí foi implantado o Cine Palácio. O Cine Palácio funcionou ali na Praça Serra Lima. O Cine Palácio foi considerado pelos especialistas da época a segunda melhor acústica de Minas Gerais, perdendo apenas para o Cine Brasil de Belo Horizonte. Tivemos o Cine Pio XII, que também é contemporâneo, né, do Cine Si. O Pio XII ficava na esquina da Israel Pinheiro com Arthur Bernardes. A produção brasileira estava começando com o Chanchado Oscarito, Grande Otelo, Mazzaropi. Ele ressalta que por aqui também tiveram grandes produções cinematográficas na década de 80. Valadares teve o privilégio de receber grandes atores, né, do cinema nacional, grandes equipes de produção, diretores famosos. Um dos filmes que foi rodado quase que 100% na cidade vizinha de Aimorés
que tem o diretor Paulo Thiago como roteirista e diretor do filme, é Sagarana. Um filme muito bacana, foi realizado lá em Aimorés, mas também foi feito alguns trechos gravados aqui em Valadares. Foi o local simulador. Meu destino está aqui, ó. Paulo Thiago é nascido em Aimorés, foi muito cedo para o Rio de Janeiro e tudo, mas é um grande diretor. Inclusive Jorge, um brasileiro, também foi dirigido pelo Paulo Thiago. Desafiando as chuvas, a lama, o destino, enfrentando amigos e inimigos. É uma história muito bacana, que conta a saga do caminhoneiro no Brasil, que é um problema com as estradas ruins. Aí conta também a história, a vida amorosa, as relações interpessoais do caminhoneiro. Vários atores de Valadares, né? E alguns não atores, mas algumas personalidades da cidade também participaram, igual Tessa Damasceno, Jurandir Boboff, Jurandir Rodrigues, várias pessoas, né, que são atores, são da produção cultural da cidade, tiveram o prazer de participar. Nós tivemos Bete Balanço, um grande filme com a Débora Bloch no papel principal, contou com participação de vários atores de Valadares. Peraí. Tá viajando sozinha, menina? Tô. Conta a história de uma moça valadarense que resolve ir para o Rio de Janeiro para tentar melhorar de vida. E aí ela vem, as gravações foram quase que todas aqui, metade do filme praticamente aqui, e aí ela embarca na rodoviária aqui de Valadares e vai para o Rio e tenta a vida lá e tal. E aí Valadares entrou numa safra de parar a produção. As produções deixaram de acontecer, ficaram muito tempo sem acontecer. E agora, nos anos 2000, as pessoas começaram a despertar, né, para esse interesse, para a sétima arte. Agora nós estamos num período de produção aqui em Valadares. Tem gente produzindo websérie, tem curtas-metragens. Tem um grande entusiasta do cinema aqui, que é o companheiro Robson, que é o Rob Brieri. O nome dele é Robson, mas o nome artístico é Rob Brieri. Que ele tem feito alguns curtas, aliás, no final do ano passado, ele concluiu e disponibilizou o curta Mixaria, ali. E nós tivemos o prazer de gravar o ano passado de um longa-metragem que está rodando o Brasil e vai rodar a Europa. Já está disputando festivais e tal, que a gente fez. O título do filme é Lavra, do diretor Lucas Bambosi, que é um diretor de São Paulo, que depois veio para Belo Horizonte, hoje é professor de cinema na UFMG. A gente está fazendo aqui. Esse é de roteiro e direção de Valadares, eu estou na produção executiva, com a Guida também, nossa amiga da companhia Catarriso, está também na direção desse filme, né? Não Viaja em Mim, que é uma produção 100% Valadares, participação de artistas da nossa companhia, né, a companhia Catarriso, e de outros artistas independentes. Eu só ia na escola, pô, para arrangar. Guida é atriz valadarense. O último longa que participou foi Cova Rasa. Faço o papel da cigana e produtora do filme e assistente de direção junto com o diretor, né, o Marcelo Bendotti. E aí tem atores de Belo Horizonte, do Rio, daqui de Valadares, é o Rob Brieri e eu. Tira outra rodada. Atualmente, ela participa do filme Não Viaje em Mim, com a direção do valadarense Wellington Oliveira. O Wellington, ele cuida da direção, da
atuação, ele está atuando no filme também, no figurino, no cenário, então ele estava sobrecarregado. Aí o Rob me convidou para estar participando do filme, para estar ajudando nele como assistente de direção. Fazendo seu joguinho com papel de mané, atua na crise, esconde na cena, com os olhos vidrados.